Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, uma excelente quinta-feira para todos nós. Então, enquanto as cortinas de fumaça são levantadas através dessas manifestações antidemocráticas e criminosas, como decidiu e disse agora Alexandre de Moraes na sua decisão, em que ele bloqueou mais de 43 contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão bancando esses atos antidemocráticos. Inclusive, na decisão dele, ele comunicou à Polícia Federal que em 10 dias essas pessoas têm que ser intimadas e ouvidas. O seu depoimento deve ser ouvido. E disse ainda que essas pessoas estão cometendo, a depender da profundidade dos atos praticados, o crime de abolição violenta ao Estado democrático de direito que dá cadeia. Mas, enquanto as pessoas estão sendo usadas para levantar essas cortinas de fumaça, essas manifestações, as coisas estão sendo reveladas nos bastidores e eu estou aqui para contar para você, tá bom? Enquanto eles tentam tampar e tirar os holofotes do que está acontecendo, eu trago para você aqui o que está acontecendo. Primeira situação, já foi descoberto. Tribunal de Contas da União entregou um relatório de mais de 160 páginas para a equipe de transição para Alckmin, o vice-presidente da República eleito juntamente com Lula de forma democrática. E nesse relatório, o Tribunal de Contas, que é o órgão especializado e competente para fiscalizar as contas, o dinheiro que o executivo, que a União ali gasta dentro da sua administração, entregou um relatório. E nesse relatório já ficou claro que o presidente Bolsonaro furou o teto em quase 800 bilhões de reais. Vou repetir, o presidente Bolsonaro furou o teto em quase 800 bilhões de reais. E é engraçado que o mercado tá nervosinho porque Lula disse que vai furar o teto para ajudar o mais pobre e tá nervosinho. Por que não ficou nervosinho com o Bolsonaro? Com esse fura-teto de quase 1 trilhão? Hã? Ah, tenha santa paciência, né? Não gosta que ajuda pobre mesmo não, né? É uma vergonha. Mas enfim, e nesse relatório entregue pelo Tribunal de Contas da União, foi apontado 29 áreas de alto risco. O que é isso, Andréia? Quer dizer que teve má administração ou desperdício do dinheiro público, em que falta dinheiro para pagar as contas dessas áreas. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Nesse vídeo aí eu mostro todas as áreas. Eu não vou falar todas elas, porque é muita coisa, mas eu vou deixar o link dessa informação aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir. Tá ok? Aí você pode conferir aí, mas são várias áreas em que está sob perigo. O que é isso? Não tem dinheiro, tá? Foi feita uma má administração ou foi feito desperdício, desvio de dinheiro, enfim, uma série de situações ali causando o colapso dessas áreas aí em que eu deixo para você. Inclusive, dentro desse contexto, já foi detectado o pagamento indevido do Auxílio Brasil em mais de 5 bilhões de reais de pagamento indevido para pessoas que não deveriam receber. E nesse contexto, Bruno Dantas fez inclusive um vídeo em que ele falou sobre o auxílio emergencial, que foi pago para mais de 79 mil militares. Pelo que ele disse, parece que foi pago propositalmente pelo ministro da Cidadania à época, Onyx Lorenzoni. Pelo que parece, isso está sendo investigado, foi pago por querer, de forma proposital, o auxílio emergencial para mais de 79 mil militares que não poderiam receber o auxílio emergencial. Por quê, Andréia? Porque um dos critérios era exatamente não ter renda, ter uma renda mínima, não ter emprego. Veja o videozinho aí de Bruno Dantas falando sobre isso. Ele falou sobre isso ontem, dá uma olhadinha. No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber aquele auxílio. E uma das decisões que nós tomamos foi determinar ao Ministério da Cidadania que tornasse público na internet a lista
com todos os beneficiários. Tem muita coisa para ser descoberta desse governo ainda, é só o início. E essas cortinas de fumaça tentando tampar, só que não vai tampar. E eu vou mostrar aqui. E dentro desse relatório, de cada 3 obras do governo federal, de cada 3, uma está parada. Exatamente, não tem recurso para continuar a obra. Uma está parada, prejuízo para todos nós. Falta recurso para a saúde, falta recurso para o pagamento dos benefícios do INSS, muitas isenções fiscais, muita gente que deveria pagar tributo não pagou, muitas isenções fiscais. Será que era por isso que tinha sertanejo, cantores apoiando Bolsonaro? Será que era por isso que tinha jogadores famosos que ganham milhões e milhões de reais aí apoiando Bolsonaro? Será que eram as isenções fiscais? Enfim, muitas isenções fiscais, muitas renúncia fiscal que causa prejuízo. Eu te garanto que não é nós não, nós temos que pagar os tributos, viu? É muita situação nesse sentido. E isso, pessoal, tudo isso que eu estou falando para você, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, isso é só o início, é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa para ser revelada desse governo ainda. Esse relatório do Tribunal de Contas aponta 29 áreas da administração pública, da administração de Bolsonaro, em alto risco, que não tem dinheiro, que houve má gestão ou que houve desperdício do dinheiro, além de situações em que existe suspeita de crimes como corrupção, peculato, que são enviados para o Ministério Público Federal para devida investigação e para a Polícia Federal. E isso tudo é só o início. Enquanto isso, os manifestantes pedindo a anulação das eleições e que o Lula não suba a rampa. Meu querido, minha querida, vá para a rua se manifestar por esse desperdício de dinheiro, desvio de dinheiro. Mais de 400 bilhões de reais de rombo no orçamento de 2023, que também já foi detectado. Bolsonaro furou o teto em quase 800 bilhões de reais e 29 áreas em alto risco da administração pública, porque não tem dinheiro público, houve desperdício ou houve má gestão do presidente. Logo, meu querido, minha querida, essas cortinas de fumaça dessas manifestações não subsistirão, porque a verdade será revelada, e é só o início. E eu tinha falado para vocês semana passada que logo haveria bloqueios e prisões. Os bloqueios das contas já estão ocorrendo, já ocorreu. O Xandão, o Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de mais de 43 contas de pessoas físicas e jurídicas que estão apoiando e bancando essas manifestações golpistas e antidemocráticas. Nas próximas semanas, é prisão, é cadeia. E algumas pessoas me perguntaram assim, André, mas por que estão demorando tanto? A república, a democracia, o judiciário não pode errar. Nós estamos em um momento em que não pode ter erro por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte das instituições democráticas. Quem age no erro e no golpe, ó o Black falando fora Bolsonaro, quem age no erro e no golpe são eles. A democracia e as instituições têm que agir em estrito cumprimento do dever legal e da lei, da ordem e da Constituição. Por isso a demora. Não pode haver erros por parte das instituições democráticas. Mas já mandou bloquear contas. O próximo passo é cadeia, é prisão. Para isso precisa de subsídios, provas bastantes, robustas, para que não haja contestações levianas. Muito embora nós saibamos que haverá contestações levianas de uma galera aí que está perturbada, que está totalmente fora da realidade, vive em um mundo paralelo de intervenção, de que houve fraude nas eleições, e a gente sabe que não houve. Inclusive o Tribunal de Contas entregou um relatório também em relação às urnas, viu? Foi. Não constatou nenhuma fraude. Tribunal de Contas, pelo seu presidente, o ministro Bruno Dantas,
entregou relatório referente às urnas também e o processo eleitoral. Não foi encontrado nenhum indício. Uai, seu app de vídeos curtos.